Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que esteja iniciando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família que tem crescido a cada dia. Gente, compartilha, tá, esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem para estar me ajudando na divulgação, no crescimento do canal. Então não deixa de clicar, de compartilhar esse vídeo. Gente, vamos lá para o vídeo de hoje, que vocês já viram aí no título. 5 erros que cometemos ao lermos a palavra de Deus. Então eu vou citar aqui 5 erros comuns que a maioria das pessoas comete ao estudar a palavra, ao ler a palavra, ou tirar um período ali de compreensão, tá, da palavra de Deus. Gente, o primeiro erro que a maioria das pessoas cometem, né, ao lerem a palavra de Deus, lerem a Bíblia de forma aleatória. Tem gente que tem essa mania. Vamos dar um exemplo: a pessoa acabou de acordar, ela vai ali, né, tira o momento dela de oração. Daqui a pouco, vou até pegar aqui minha Bíblia para dar o exemplo, né? Daqui a pouco ela vai falar assim: Senhor, me dá uma palavra. Pai, fala comigo. Aí ela pega, pá, abre a Bíblia em um texto aleatório, em um livro aleatório. Às vezes cai em algum texto que está ali referindo a pecado, a condenação, a destruição. Aí naquele momento ali a pessoa fica com a mente perturbada, fica com a mente totalmente ali inquieta naquele momento, e a pessoa começa a entrar em desespero, não é verdade? Falando: ai, eu tô no pecado, eu tô no erro, Deus vai me destruir. Por quê? Porque leem a Bíblia, leem a palavra de Deus de forma aleatória. A gente nunca, jamais leia a palavra de Deus de forma aleatória, igual eu disse aqui. Eu, graças a Deus, nunca tive esse hábito, nunca tive esse costume de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de meditar na Sagrada Escritura, fazendo dessa forma, simplesmente abrir a Bíblia do nada e falar: Deus, fala comigo. Simplesmente Deus, fala comigo. Não é dessa forma que se deve estudar a palavra de Deus. Você precisa escolher um livro da Bíblia e ali você dá continuidade todos os dias na leitura, no estudo, na meditação. E eu recomendo vocês iniciarem por Gênesis, porque vai ter coisas lá no Novo Testamento que só vai ter o entendimento, a compreensão, se você tiver estudado o Antigo Testamento, porque a Bíblia, ela se conecta, os livros se conectam. Então, vai ter coisas que só vai haver uma total compreensão, um total entendimento acerca do texto, do contexto, se você tiver estudado, se você já tiver lido o Antigo Testamento. Você consegue entender? Então, não leia a Bíblia de forma aleatória. Escolha um livro, igual eu tô dando aqui a indicação. Comece por Gênesis, depois vai por Êxodo e assim sucessivamente, para que haja uma compreensão melhor e maior, ainda mais se você é aquele tipo de pessoa que tem já uma certa dificuldade em entender, em assimilar, em absorver aquilo que o texto está se referindo. Então, não leia a Bíblia de forma aleatória, tá? O segundo erro que as pessoas cometem muito, e por elas cometerem esse erro, a pessoa acaba que não entende muitas das vezes aquilo que ela lê. Às vezes a pessoa tá ali, tira um momento ali, né, para se aprofundar, para meditar, para analisar a palavra de Deus, e às vezes ela não consegue extrair, ela não consegue entender a narrativa, ela não consegue entender o contexto. Por quê? Porque ela lê a palavra de Deus de forma isolada. E não,
gente, esse é o segundo erro que as pessoas cometem, é ler a palavra, é estudar a palavra, é meditar na palavra de Deus de forma isolada. Não, gente, quando você vai tirar ali um período, um momento onde você realmente vai estudar, se aprofundar, mergulhar de fato ali na palavra de Deus, você precisa ter um dicionário bíblico, você precisa ter um comentário bíblico, você precisa ali de outras bíblias com outras traduções para te auxiliar no seu entendimento, na sua compreensão, porque tem pessoas que já têm uma certa dificuldade em absorver, em entender, em compreender o texto, o contexto, a narrativa. Então, se a pessoa lê a Bíblia, se a pessoa for estudar a Bíblia de forma isolada, sem ter ali um dicionário, sem ter ali um comentário bíblico, sem ter ali outras traduções, isso vai se tornar mais difícil ainda de compreensão. Então, você precisa ter essa base aí, tá? Você precisa ter esses auxiliares aí para que haja o entendimento, a compreensão maior da palavra de Deus. O terceiro erro que a maioria das pessoas cometem, gente, e isso acaba fazendo com que não haja realmente ali a compreensão total da palavra de Deus, é ler a Bíblia em qualquer lugar. Ah, Bruno, então você está dizendo que eu não posso ler a Bíblia no meu trabalho, não posso ler a Bíblia na escola. Não, gente, eu não estou se referindo a isso, mas eu estou falando que isso vai dificultar, às vezes, o seu entendimento, porque como que você vai conseguir concentrar-se no texto, no contexto, no ambiente de trabalho, por exemplo, onde está muita falação, muita movimentação, várias pessoas falando ao mesmo tempo. Eu sou um tipo de pessoa que não consigo. Eu perco logo ali o meu foco do que eu tô fazendo, quando tem muita gente ao redor, muita gente falando, muito barulho, muita gritaria. Não, eu quando vou estudar a palavra de Deus, quando eu vou meditar, quando eu vou tirar ali um período de meditação, tem que estar um silêncio, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu preciso ali naquele momento me concentrar no contexto, no texto. Às vezes eu preciso reler o texto mais de uma vez para que haja uma compreensão. Então, como que eu vou conseguir fazer isso num ambiente onde está uma gritaria, onde está muito barulho, muitas pessoas falando ao mesmo tempo? Você vai ficar disperso. Não vai ter ali uma total compreensão. Você consegue entender? Eu sei que tem pessoas que conseguem, glória a Deus, entendeu? Mas tem pessoas que, por ter já uma certa dificuldade, ou até aquelas pessoas que têm déficit de atenção, isso se torna muito difícil para esses tipos de pessoas de ela conseguirem absorver o texto, absorver a mensagem, entender o contexto, o texto em si. Se a pessoa estiver lendo a palavra de Deus em lugares que tá muita movimentação. Então, gente, esse é um dos erros aí que as pessoas acabam cometendo, fazendo, praticando, e isso acaba impossibilitando de uma compreensão melhor e maior acerca das Sagradas Escrituras. O quarto erro que as pessoas também cometem, né, de forma assim constante, é ler a Bíblia de forma irregular. Gente, nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. A palavra do Senhor diz que nós temos que meditar de dia e de noite. Então, há uma necessidade de todos os dias você tirar um momento ali, você separar um período para você estudar de fato a palavra de Deus. E eu costumo dizer que são coisas distintas, meditar e estudar. Estudar não é a mesma coisa de meditar, e meditar não é a mesma coisa de estudar, gente, porque estudar, quando você fala vou estudar a palavra de Deus, você está falando ali que você vai desmiuçar a palavra. Então você vai pegar dicionário, você vai pegar livro, você vai pegar outras bíblias, você vai abrir o teu computador, vai abrir ali o Google
Então você vai ter todo ali uma ferramenta, todo ali um parâmetro para te ajudar. Então meditar é diferente de estudar. As coisas, essas duas coisas são coisas distintas. Nem todo aquele que medita estuda e nem todo aquele que estuda medita. Então são coisas paralelas e essas duas coisas elas precisam estar juntas. Você precisa meditar e você precisa estudar, você precisa se aprofundar, você precisa buscar o conhecimento de Deus, e para isso você precisa ser uma pessoa constante, você precisa ser uma pessoa que mantém a continuidade. Você não pode ser uma pessoa inconstante, sabe? Uma pessoa que não tem permanência. Começa a ler hoje e amanhã já não lê, daqui a pouco já não lê também. Não, você tem que ler a palavra de Deus de forma constante, de forma contínua. Então você vai escolher aí, você vai separar aí um livro da Bíblia e você tem que ler aquele livro ali todos os dias, até concluir aquele livro, até você entrar no próximo livro. Então, às vezes, a maioria das pessoas não consegue ter essa compreensão total da palavra de Deus, daquilo que Deus está falando, ministrando. Por quê? Porque não lê a palavra de Deus, porque não estudam, porque não meditam nas Sagradas Escrituras de forma contínua, tá? E fechando aqui, o quinto erro que a maioria das pessoas cometem, e isso acaba prejudicando, né, uma compreensão melhor acerca da palavra de Deus, ignorar o contexto. Gente, às vezes para você entender o texto que você está lendo, você precisa saber o contexto. Vou dar um exemplo aqui, vou ler o capítulo de Mateus 7, né? Às vezes, aquele texto ali de Mateus 7, às vezes só vai ter a compreensão, eu só vou conseguir assimilar, absorver aquela mensagem se eu tiver lido o contexto. O contexto é o que, Bruna? São os capítulos anteriores. Então, às vezes, a pessoa ela vai ler a palavra de Deus, ela já automaticamente, vamos supor, igual eu falei aqui no primeiro erro que as pessoas cometem, a pessoa vai lá, Deus, vou ler a tua palavra, vou estudar a tua palavra, fala comigo aqui, aí abre num livro aleatório da Bíblia, então ela vai ler só aquele único capítulo ali que abriu, mas o contexto ela vai ignorar, por quê? Porque ela não leu. Ela não leu aquele contexto, ela não leu os capítulos anteriores. Então, aquele capítulo no qual ela abriu ali, ela não vai ter a compreensão, ela não vai ter o entendimento. Por quê? Porque ela ignorou o contexto. Você consegue entender? Porque ela não leu os capítulos anteriores, os capítulos antecedentes ao capítulo atual que ela está ali a meditar. E, gente, já aconteceu comigo de, às vezes, para mim conseguir entender um determinado capítulo, eu tive que ler o contexto. Eu tive que voltar vários capítulos anteriores para que houvesse uma compreensão, para que houvesse um entendimento, sabe? Uma absorção do texto que eu estava ali lendo. Então, gente, não faça isso, não ignore. Leia a Bíblia de forma correta. Vai lá, começa pelo capítulo 1, depois vai pelo 2, depois vai pelo 3, depois vai para o 4. Você consegue entender? Porque você vai estar... você vai ter a compreensão do contexto, você vai saber o contexto. Então, quando você estiver no capítulo no qual você está lendo ali, você vai entender porque você leu os anteriores. Entendeu? Então vai haver uma compreensão melhor, vai haver um entendimento melhor, vai ter um discernimento melhor acerca daquele texto que você está ali estudando, meditando, tá? Tá, gente? Esses são os 5 erros que mais acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando a gente vai ler, estudar, meditar a palavra de Deus. E quando a gente comete esses erros, isso nos impossibilita de muitas das vezes entender, compreender, assimilar, absorver a palavra de Deus, aquilo qual o Senhor está ali dizendo, falando conosco naquele momento, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que esse vídeo de alguma forma te ajude, te abençoe, te edifique, compartilhe com mais pessoas. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.